Karl Popper, um dos mais importantes filósofos do século XX, que nasceu na Áustria e depois faleceu em Londres, nasceu em 1902, faleceu em 1994. Em 94, aliás, eu já estava na graduação em filosofia, me lembro do impacto que causou para o campo. Eu sou Samuel Mendonça, está no Topa Pensar, quero falar sim desse autor importantíssimo e pouco conhecido, mesmo no âmbito da filosofia. Aliás, há uma série eu diria, de rótulos para que se evite a leitura de Popper. Um deles. Eu me lembro, na graduação, recebi lá, Popper era o quê? É um positivista. Ora, o próprio Karl Popper vai ter críticas aos positivistas. Então, não, ele não é positivista. Quem normalmente apresentava Popper como positivista eram marxistas. Então, os marxistas que queriam, eu diria que, distanciar as pessoas da leitura de Popper, coloca lá um rótulo, e vamos combinar que o rótulo positivista é um rótulo realmente muito pesado na filosofia. Pelos limites do positivismo. Embora ele tenha tido sua importância, seus limites foram suficientes para a gente ter um pouco de distanciamento. Então, esse vídeo tem por objetivo mostrar uma pequena passagem do próprio Popper, da sua autobiografia, nos termos de evidenciar que se tratava, sim, de um crítico do positivismo, mas principalmente de um antimarxista. E aí, aqui está a chave, o fato dele se definir como um antimarxista, aqui está a razão pela qual ele vai ser muito criticado. Por quem? Por marxistas. Nos anos 90, quando eu estudei filosofia na graduação, eu me lembro de professores, e era bem comum, né, nos anos 80, anos 90, porque veja, o que aconteceu exatamente naquele momento, do ponto de vista da nossa história? Nós tínhamos saído há pouquíssimo tempo de uma ditadura militar, não é? Então, se até 85 você tinha um regime militar vigorando, aí em 88 que você tem uma constituição cidadã, você tem um momento de abertura. Eu, em 93, que estou no curso de graduação em filosofia, nós estávamos há muito pouco tempo desse momento de truculência. Então, é muito comum, para não dizer até quase que natural, né, na cultura, você ter uma reação à truculência da violência militar, da violência de uma direita, claramente, que tem ojeriza ao comunismo, que tem ojeriza ao marxismo. Isso desde sempre. Então, nessa perspectiva de luta por poder ou de luta por discursos, o discurso, no momento que eu estou no meu curso de graduação em filosofia, claro que hegemônico, é de um discurso em defesa do marxismo. Porque o marxismo tem ferramentas de contraposição aos sistemas totalitários. Fato. Por outro lado, paradoxalmente, o marxismo também tem aí, eu diria que esteio, tem abertura para dogmatismos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, numa passagem curta do Popper, quando ele se define antimarxista. Compreendendo então o Brasil, anos 80, anos 90, é muito comum, salutar, que nós tenhamos a bandeira do marxismo lá no teto, porque o momento pedia por uma contraposição a um regime totalitário, um regime ditatorial que nós tivemos. Foram muitos professores mortos, exilados, aquela coisa que todo mundo já sabe. Aliás, para quem minimiza a ditadura militar, convém compreender um pouco de fato o que aconteceu, né? Minimizar não é uma forma muito inteligente de lidar com a realidade. Talvez seja melhor aceitar o que aconteceu e fazer suas críticas. Dá para fazer críticas aceitando. Minimizando e querendo mudar a história é complicado, né? Não entra nessa não. Vamos lá então. A passagem do Popper é muito objetiva. Primeiro sobre a questão do antimarxismo. Então veja, ele diz... antes, até, né, em 18, se não me engano, 1918, ele, após os seus primeiros estudos, ele entra na Universidade de Viena, mas só em 22 ele vai, de fato, se tornar um aluno regular.
E é óbvio que ele acaba assim, aderindo às propostas comunistas, como todo jovem. Mas muito rapidamente ele se vê como um social-democrata. E aí ele descreve essa mudança de postura, né, de um comunismo para a social-democracia, nos seguintes termos. Aos 17 anos tornei-me antimarxista. Compreendi que o marxismo tinha cunho dogmático e que era incrível sua arrogância. Terrível a gente admitir que possuía uma espécie de conhecimento que transformava em dever arriscar a vida de terceiros em prol de um dogma acolhido sem crítica ou de um sonho que, afinal, poderia jamais se concretizar. O sonho do comunismo. Isso era particularmente aterrador em se tratando de intelectuais, de pessoas que sabiam ler e pensar. E era deprimente a ideia de haver caído na armadilha. Então, esse posicionamento dele como um anti-marxista é muito interessante no momento em que você tem uma força, uma hegemonia marxista. Essa passagem, só para deixar o crédito, está no livro A Autobiografia Intelectual, dele mesmo, de Popper, editado em 1997 pela Cultrix, que é uma editora, publicação na USP. Enfim, então, essa é a primeira ideia. Aos 17 anos, ele se tornou antimarxista. Alguém poderia dizer, bom, se ele é antimarxista, ele é um positivista. É por isso, então, que ele é um positivista. Não. Daí tem uma outra passagem breve sobre isso, já vou dizer da fonte que eu estou usando aqui. Ele escreve, ao escrever Logik der Forschung, meu desejo era o desafiar amigos e opositores positivistas. Nesse particular, não deixei de ter algum êxito. Então, claramente, aqui um posicionamento de quem se posicionou contra, não com, mas contra exatamente os positivistas. Isso está no livro, traduzido pelo português pelo Leônidas Regenberg e Octane Mota, com o título A Lógica da Pesquisa Científica, também pela Cultrix, em 75. Então, esse posicionamento dele antipositivista evidencia que ele não é positivista. Então, aqui é muito interessante essa cilada, porque se o cara se define como antimarxista, em tese ele é um positivista. Essa era a leitura do 19 ainda. Não, mas aqui no século 20 a gente já tem uma espécie de uma nova roupagem que esse autor vai ser sim antimarxista e principalmente antipositivista. Karl Popper é o autor que eu pretendo fazer alguns vídeos, e só para deixar aqui a referência, eu fui aluno do professor Luiz Alberto Peluso, que é um dos nomes que eu considero, pelo menos, não eu, mas enfim, a academia, como um dos especialistas em Popper. Ele que se graduou em filosofia pela PUC São Paulo e se doutorou pela Universidade de Londres. E fui aluno do professor Luiz Alberto Peluso no mestrado em filosofia, fiz um mestrado praticamente em filosofia analítica, lendo o Utilitarismo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Popper, Richard Hare, autores que eram, enfim, de uma linha não hegemônica na filosofia. Isso aqui é interessante dizer. Quer dizer, nos anos 90, eu mesmo tive acesso a um curso de filosofia, de mestrado, que era absolutamente, diria, antimarxista. Isso para mostrar para aquelas pessoas ingênuas que acreditam nesse discurso tosco, olavista, de que as universidades são marxistas, são pessoas ingênuas, desinformadas e, enfim, não vou colocar qualificativos outros não, você pode fazer isso por sua conta. Pessoas desinformadas. Na universidade, nos anos 90, meu mestrado foi de 97 a 99, estudei num programa absolutamente antimarxista, ou de uma filosofia analítica. Então, autores outros. Então, quando alguém disser, as universidades, bobagem, ignore e fala, vá ler, vá conhecer a realidade, não fica vomitando bobagem. Samuel Mendonça, topa pensar, dê seu like, seu dislike, seu comentário e mande para quem se interessa por filosofia, porque aqui agora
os próximos vídeos sobre o pensamento de Karl Popper, um filósofo muito importante do XX. Até!